Com ele, que está de volta. Foi só o tempo de beber uma água, Pedro Duran. Vamos lá. Nem isso deu. É isso, a gente bebe uma água rapidinho, porque o assunto é a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Isso. A ansiedade é grande. Começa hoje o horário dedicado ali aos candidatos para que eles possam se apresentar aos eleitores, apesar ali de uma diferença que temos do tempo de tela entre eles. Sim. Mas vamos lá, Pedro. No que os candidatos devem apostar nesse primeiro dia, na abertura? Eles vão apostar num tom mais biográfico, tentando trazer a história de quem eles são para se apresentar para o público, especialmente aqueles que são menos conhecidos. Então, é uma apuração que eu trago junto com o Pedro Venceslau. A gente tem falado com as diversas campanhas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. E essa deve ser a toada dos principais candidatos que estão disputando as eleições de 2024. Uma pegada mais biográfica. Começando por São Paulo, Carol, a gente tem algumas figuras que vão ser exploradas ao longo dessa propaganda eleitoral. A primeira inserção do prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, é utilizando a imagem do Tomás Covas. O Tomás é o filho do Bruno Covas, que acabou entrando no PSDB, se tornando um militante do partido e hoje apoia o Ricardo Nunes. Fez até um discurso emocionado na convenção organizada pelo MDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, dizendo que o pai dele tinha acertado em escolher Ricardo Nunes como sucessor. O ponto fora da curva da eleição em São Paulo, no que diz respeito à televisão e rádio, é o candidato José Luiz da Atena. Porque, pelo que a gente apurou, tem até uma manifestação da campanha do Datena dizendo que eles vão focar no que eles têm de mais efetivo, que é a força da presença televisiva. Por que eu estou dizendo que é um ponto fora da curva? Porque, diferentemente dos outros candidatos, Datena não vai se apresentar porque ele já é conhecido. Já é conhecido. Então, ele vai começar a campanha já num passo 2, que é mostrar a forma como ele enxerga a cidade. E são 2 focos para o candidato do PSDB, segurança e saúde. Tabata Amaral vai explorar as origens dela da Vila Missionária, uma região aqui na periferia de São Paulo, onde ela nasceu, cresceu e começou efetivamente a sua carreira de mais engajamento social e vai usar esse primeiro momento na televisão com um tom mais biográfico. Por quê? Tem pouco tempo. Então não dá para na TV repetir a estratégia que ela vem usando nas redes sociais de atacar diretamente o Pablo Marçal. Então, nesse primeiro momento, a intenção é que ela se apresente. É isso, é o primeiro contato, né? Primeiro eu me apresento ao eleitor e depois a estratégia pode ser outra. Exatamente. Então, é um começo de esquentar os motores desses principais candidatos. Pablo Marçal não tem tempo de televisão. Ele, como não teve, pelo PRTB, o número de delegados, de deputados mínimos para que se possa fazer a composição do horário eleitoral, vai acabar ficando de fora. E aí, Carol, é importante que a gente lembre que são 2 formas de inserção: o horário eleitoral e as propagandas. As propagandas já começaram na televisão e no rádio. Vindo para cá, ouvindo o rádio, já ouvi algumas dessas propagandas. E no caso do horário eleitoral, são 2 momentos, 2 faixas. No rádio, no começo da manhã e no início da tarde. E na televisão, o horário eleitoral é no meio do dia e no final do dia. As inserções ao longo de todo o dia. Ricardo Nunes, em São Paulo, tem o maior tempo de televisão. Vai ter pouco mais de 6 minutos. Mais que o dobro, por exemplo, do segundo colocado, que é Guilherme Boulos. O Boulos, inclusive, tem uma estratégia definida de suavizar a imagem dele. Porque uma das grandes expectativas da campanha do Boulos é que os oponentes fossem atacá-lo com a temática das ocupações, da invasão de propriedade, aquilo pelo qual é atacado porque já fez parte do movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. E observar o quanto que aqueles que têm pouco tempo no rádio e na TV acabam chamando o eleitor também para as redes sociais. Sim. Porque essa é uma estratégia que já foi adotada em outras eleições e provavelmente aqueles candidatos que têm poucos segundos aproveitam também essa oportunidade. Só não vão poder chamar para o Twitter agora, né? Inclusive vamos falar sobre isso agora, viu, Pedro? Eu só queria trazer rapidamente um destaque curto do Rio de Janeiro, porque o Alexandre
Alexandre Ramagem tem um baita desafio, que é se tornar conhecido pela população do Rio de Janeiro. Ainda é um candidato que está parado em um dígito só nas pesquisas e não consegue avançar. Então, deve explorar a imagem de Jair Bolsonaro como seu principal padrinho eleitoral. Vai ser um open bar de Jair Bolsonaro na televisão de Ramagem para conseguir se mostrar conhecido. E aí, no Rio de Janeiro, você tem Eduardo Paes, que é prefeito, é conhecido por 99% das pessoas da população do Rio de Janeiro e vai apresentar nesse início de campanha o que fez e o que quer fazer na cidade. É isso, um panorama de São Paulo, de Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Pedro volta também para trazer o panorama em outras capitais brasileiras, com destaque para o nosso tabuleiro eleitoral, que também vai falar sobre Twitter. Com certeza, a gente vai mostrar quem são os influencers políticos ou os políticos influencers nessa rede social que está prestes a ser suspensa. Bora falar sobre isso, inclusive, agora? Até já, Pedro. Até já.